Alexandria, Egito, 355 d.C. O Império Romano, que ocupara um território de cerca de 5 milhões de quilômetros na Europa, Norte da África e Oriente Médio, estava em declínio. Muitos povos e crenças coexistiam nas terras do Oriente, contribuindo para um cenário bastante conturbado. Neste contexto que nasci e vivi, filha de Teon, famoso filósofo, astrônomo e mestre da matemática no Museu de Alexandria. Contribuí para a filosofia, matemática e astronomia, e por conta de todo o meu conhecimento, fui julgada como bruxa. Meu nome? Hipátia. Meu pai me incentivou a estudar e aprimorar meus conhecimentos sobre o desconhecido. Fui submetida a uma rigorosa disciplina física buscando a perfeição do ideal helênico, mens sana in corpore sano, que traduzindo do latim significa mente sã e um corpo sadio. Essa foi a minha infância. Mais velha, eu cursei a faculdade de Alexandria e acabei dominando mais assuntos do que meu pai esperava de mim. Já adulta, eu fui para Atenas, na Grécia, estudar na academia neoplatônica, mas voltei para minha terra natal para lecionar na academia de Alexandria, onde acabei me tornando a diretora. Nunca fui casada, não com um homem, mas sim com a verdade. Sempre procurei compreender mais de filosofia, matemática, astronomia, religião, política, poesia e artes. Além disso, eu também tinha certa habilidade em oratória e retórica. Produzi algumas obras sobre álgebra e aritmética. Me interessei por mecânica e tecnologia e desenvolvi alguns instrumentos utilizados na física e na astronomia, nos dias atuais, no caso, como o planisfério, o hidrômetro, que é usado para medir a vazão de líquidos, e o astrolábio plano, instrumento que só 1000 anos depois os portugueses utilizaram para realizar as grandes navegações. Com meus conhecimentos, muitos governantes procuravam os meus conselhos, mas eram tempos conturbados no Império Romano. E Alexandria era uma terra de muitos povos, judeus, pagãos, ateus, além de um grupo que se expandia, os cristãos. Durante o governo de Constantino, o primeiro imperador cristão, de 306 a 312 d.C., o cristianismo ganhou sua força. O meu pensamento livre e minha observação de que o universo era regido pelas leis da matemática me levaram a ser vista como uma pagã. Mesmo assim, Orestes, prefeito de Alexandria e meu amigo, me ajudou a continuar com os estudos ainda que sob ameaças. Em 395 d.C., houve a divisão entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em Alexandria, havia cada vez mais tensão religiosa. Até que, em 412, algo mudou. O bispo cristão Cirilo se tornou patriarca. Ele era um fanático que declaradamente não concordava com os meus ideais e me considerava uma herege. Coincidência ou não, começaram a surgir boatos de que eu praticava magia negra, adorava Satanás e enfeitiçava os políticos. Foi então que em 415, no terceiro ano de Cirilo como patriarca, mais precisamente em março, eu estava andando em uma carruagem quando ela foi parada por um grupo de cristãos enfurecidos, apoiadores de Cirilo. Fui retirada da carruagem e arrastada pelas ruas de Alexandria até a igreja de Cesarion. Fui amarrada, minhas roupas rasgadas e... Bom, espero que tenha estômago para o restante. Eles usaram cascas de ostras para arrancar a minha pele e a minha carne. Ao invés de ganhar pérolas pelos meus feitos, deram-me as cascas e a dor. Mas não foi só isso. Como Einstein dirá, a estupidez humana é infinita. Me esquartejaram. E meus pedaços foram levados para todos os cantos para que o ato não fosse esquecido. A partir deste episódio, foi proibida qualquer manifestação religiosa que não fosse cristã em Alexandria. A biblioteca da cidade foi queimada e muitas das minhas obras, assim como de outros grandes pensadores, foram perdidas. Essa perseguição monstruosa se estendeu por todo o Império Romano, destruindo grande parte do conhecimento conquistado pela ciência e pela filosofia. A biblioteca de Alexandria resistiu a alguns ataques ao longo de sua história. As circunstâncias de sua destruição é incerta, mas mesmo assim é considerada uma das grandes, se não a maior, perda para o conhecimento na história da civilização ocidental. Muitas descobertas e pesquisas antigas ficaram perdidas, sendo retomadas só no Renascimento. Algumas inclusive somente nos períodos das grandes guerras mundiais, como foi o caso da lógica. A ignorância, registrada no tempo e na história, não haverá de ser esquecida. Torço para que nunca seja repetida. Segundo Sócrates de Constantinopla, Hipátia fez tantas realizações em literatura e ciência que ultrapassou todos os filósofos de seu tempo. Tendo progredido na escola de Platão e Plotino, ela explicava os princípios da filosofia a quem a ouvisse. E olha que muitos vinham de longe para receber seus ensinamentos. Seu aluno Esíquio, o hebreu, uma vez disse: vestida com o manto dos filósofos, abrindo caminho no meio da cidade, explicava publicamente os escritos de Platão e de Aristóteles, ou de qualquer outro filósofo, a todos os que quisessem ouvi-la. Os magistrados costumavam consultá-la em primeiro lugar para a administração dos assuntos da cidade. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de dar like aí embaixo, se inscrever no nosso canal, divulgar pra todo mundo. E espero que vocês gostem, vão ter muito mais vídeos assim, então fiquem ligados. Um beijo, tchau!